Pessoal, continuando agora falando sobre as nossas streptococcus, vamos estudar agora um pouquinho sobre os fatores de virulência. Lembra então que são os fatores dos micro-organismos? E vamos falar um pouco também sobre os fatores de diagnóstico para as streptococcus, tá? Então, a gente tinha visto que as fímbrias normalmente são fatores de virulência, não vai ser diferente para as streptococcus. Então, relembra lá quem são as fímbrias, tá? Elas contêm ácido lipoteicoico, que é o que possibilita a aderência, então, na célula do hospedeiro. Mas, além desse ácido lipoteicoico, as streptococcus, lá nas fímbrias, possuem a proteína M, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue, essas estruturas mais externas apontadas aqui, são as proteínas M das fímbrias. Gente, essas proteínas M conseguem enganar as células de defesa do nosso organismo, para elas não fazerem fagocitose. Então, lembra, a fagocitose é o processo de comer, de engolir essas bactérias. Então, elas conseguem enganar, então elas conseguem evadir do nosso organismo. Além disso, a cápsula delas também funciona como fatores de virulência, tá? Então, elas têm ácido hialurônico, que é uma forma de resistência à fagocitose também. Então, mais uma vez, elas conseguem tentar fugir desse processo de fagocitose. E a camada de peptidoglicano, que é bem espessa porque elas são gram-positivas, essa peptidoglicano é tóxica também para a célula animal, então vai agredir o hospedeiro. Além desses componentes, pessoal, que é o que a gente observa aqui nessa parte direita, nós temos também os componentes enzimáticos, as enzimas, as toxinas que as bactérias liberam, tá? Então, a gente tem a toxina pirogênica. Então, piro se refere à temperatura alta, né? Então, essas toxinas pirogênicas que as streptococcus liberam causam febre, tá? Elas também liberam a streptolizina S e O, que são, pessoal, enzimas responsáveis por causar lesão na nossa célula. Então, na célula do hospedeiro, elas vão tentar destruir ali a membrana plasmática dessas células. Temos ainda a desoxirribonuclease, são as enzimas que quebram o DNA, tá? Então, elas vão quebrar o DNA. Só que elas vão quebrar o DNA só de células que estão mortas, porque as nossas células que estão vivas, elas não conseguem atingir. Então, essa enzima em si não vai ser tão tóxica, tá? E a última enzima que essas bactérias liberam é a hialuronidase. Então, elas clivam o ácido hialurônico que está presente na nossa pele para tentar entrar pela nossa pele de maneira mais fácil. Tudo bem? Então, todos esses são fatores de virulência. Alguns mais comuns a todas as bactérias, por exemplo, a cápsula, a fímbria, e outras que são mais específicas, que são essas enzimas liberadas, tá? A Streptococcus pyogenes, ela é responsável por causar 90% das faringites. Então, se você já teve uma faringite, uma amidalite como essa, que chega a ser desesperador, né? Provavelmente era uma Streptococcus pyogenes. Tá? A gente tem ainda as Streptococcus viridantes, que são aquelas, pessoal, que podem causar endocardite bacteriana. Se vocês olharem alguns tipos, olha, a gente tem a Streptococcus sanguis, oralis, mutans, salivares. Esse nome é familiar para vocês? São as bactérias que são encontradas na cavidade bucal, né? E olha só, muitas vezes uma bactéria que chegou pela cavidade bucal, ela vai causar uma endocardite bacteriana, tá? Além disso, as Streptococcus mutans e sanguis, elas estão também relacionadas com o decorrer da cárie dentária. Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho como que uma bactéria que está presente na boca, se ela atingir a corrente sanguínea, ela pode causar uma endocardite bacteriana aguda, ou seja, uma doença lá na válvula do coração. Tudo bem? Como que a gente consegue identificar essas streptococcus? Pessoal, existem algumas formas, alguns testes. Eu trouxe para vocês 4 testes principais. O primeiro teste é fazer um esfregaço, ou seja, você pega um suave, um cotonetezinho, aqui nessa imagem, passa esse suave nessa região, por exemplo, aqui da amígdala, né? E aí você vai
colocar numa lâmina pra gente ver primeiro se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Se ela for gram-negativa, a gente já sabe que não é Streptococcus, né? Depois a gente pode fazer uma cultura que a gente conversou no vídeo passado, utilizando que meio? Agar-sangue, para ver se ela vai crescer, né? Agora, um terceiro teste diferencial, pessoal, que a gente pode fazer, chama teste da catalase. A catalase é uma enzima, tá? Que ela vai converter o peróxido de hidrogênio, H2O2, em água e oxigênio. Só que, informação importante, as Streptococcus não possuem catalase. Então, aqui nessa imagem, tem uma amostra contendo Staphylococcus, que a gente vai ver na próxima aula, e essa outra Streptococcus. A gente faz um teste para ver se ela tem catalase. Então, no caso da Streptococcus, não tem catalase. Então, aqui não tem essa precipitação, não tem a formação desses gruminhos, certo? Que tem nesse outro lugar. Então, o teste da catalase faz para ver que as Streptococcus não têm catalase. Deu para entender, pessoal? A última forma de diferenciar, de identificar uma Streptococcus é a prova de bacitracina. A bacitracina, pessoal, ele é um antibiótico, então você pode pegar uma plaquinha, colocar o micro-organismo que você quer identificar, agar-sangue, né, que é o que a gente usa para definir Streptococcus, e coloca também essa bacitracina. Por quê? As Streptococcus, pessoal, elas são muito sensíveis à bacitracina. Então, a bacitracina age como antibiótico, inibindo, extinguindo as Streptococcus. Então, nessa plaquinha aqui à direita, o que a gente observa? Então, a gente tem um meio com agar-sangue e essas duas são pastilhas de bacitracina. Lembra que a bacitracina inibe as Streptococcus? Aqui em volta cresceu mesmo em volta dessa bacitracina, então não é Streptococcus. Mas se vocês observarem essa outra região aqui, ó, tem um halo, ou seja, essa bordinha que o micro-organismo não conseguiu crescer. Então, a bacitracina, ela é eficiente para inibir, não deixar crescer as Streptococcus. Então, a gente sabe que aqui a gente tem Streptococcus. Tudo bem? Especialmente, pessoal, as do tipo A, que são aquelas piogênicas, aquelas que causam febre, que causam a faringite. Tudo bem? Agora, o tratamento, gente, mais eficaz para as Streptococcus é a penicilina, então a bezetacil. Quem já tomou não esquece. E a eritromicina é um antibiótico também bem utilizado e bem indicado para as Streptococcus. E aqui a gente termina a parte das Streptococcus. Tudo bem? Dúvidas aqui de diagnóstico, de fatores de virulência que são muito importantes? Aguenta mais um pouquinho que a gente tem só mais um vídeo. E aí agora a gente vai ver um grupo especial das Streptococcus, que são as Enterococcus.